A disseminação de notícias falsas, o uso ilegal de disparos de mensagens em massa pelo WhatsApp, as suspeitas sobre a confiabilidade das urnas, a sugestão de um dos filhos do candidato Jair Bolsonaro sobre como pode ser fácil fechar o Supremo Tribunal Federal. Todos esses fatos recentes pautam o processo das eleições presidenciais que entra na última semana e desafiam a justiça. Conversa comigo a advogada especialista em direito eleitoral, Edilene Lobo. Bem-vinda, Edilene. Obrigada. Edilene, como é que você percebe o processo eleitoral desse ano, dessa disputa presidencial? Ele difere muito de anteriores? Esses elementos são novos? Como é que você entende esse processo como um todo? Bem, eu noto o seguinte, a novidade que posso observar nesse processo, que me parece já vir desde a reforma envolvendo a lei da ficha limpa, é um certo alheamento das pessoas da política. Ou pelo menos, num primeiro momento, com a lei da ficha limpa, já me parecia que era essa a pretensão, de dar a ideia de que política é coisa de pessoas sujas, de pessoas desonestas, de corruptos, e esse discurso que parecia vir na direção de combater a presença dos chamados ficha suja, na verdade, fez com que se gerasse um sentimento nas pessoas de que política não é uma coisa boa. A partir daí nós tivemos uma série de outras reformas e alterações na legislação eleitoral brasileira, destacando e reforçando ainda mais esse posicionamento. Lembro que um dos últimos eventos mais impactantes das eleições, no que tange a essas novidades, por último, foi a proibição de doação de empresas para as campanhas eleitorais. Pareceu-me ali o arremate desse crescendo num desserviço à democracia brasileira, ainda que as pessoas envolvidas pudessem estar numa posição inversa, querendo até contribuir. Porque a ideia, por exemplo, da ficha limpa era justamente, e do fim do financiamento privado, era exatamente, ou empresarial, buscar uma lisura maior no processo, na política, nos políticos. Exato. Mas isso nos dá a ideia o seguinte, não é possível trabalhar um ambiente desse em que o principal envolvido é o cidadão, é o povo, não é possível pensar que pela existência de uma lei, pela existência de uma posição mais firme de determinados organismos da própria justiça eleitoral ou de organismos políticos bem intencionados, mas sem uma leitura de que o espaço público se constrói com o público, talvez essa ingenuidade, para ficar nisso, quero crer numa ingenuidade ou numa pretensão de que trabalha-se em qualquer campo da vida com santos. Não é essa a realidade, em nenhum momento. Nós temos que trabalhar no campo da política com a busca da formação e da conscientização das pessoas. A lei, as reformas, têm que ser produto desse conhecimento e dessa convicção. Senão a tendência é fazer o que nós observamos nessas eleições. Aí eu dizia do movimento de reformas. Parte da reforma se dirigiu principalmente em dar uma dimensão para os espaços virtuais de propaganda eleitoral, como se essa dimensão pudesse apenas e tão somente baratear o custo e gerar uma inclusão maior das pessoas nesse espaço e nesse campo para o debate. Aparentemente, sim. Aparentemente, essa insistência ou esse destaque para o campo virtual possibilitaria uma ampliação do universo de pessoas em diálogo. Só que o que nós observamos é que essa virtualização da vida, esse isolamento das pessoas nessas bolhas virtuais, não tem servido para um debate verdadeiramente franco e de modo a propiciar a melhoria da qualidade, seja da consciência dos cidadãos, isso, seja da consciência dos próprios políticos. Essa ausência do contato entre as pessoas tem criado universos paralelos. Esse universo paralelo, com o fenômeno das fake news, que no Brasil, embora possa ser uma novidade, é em ascensão no momento, no mundo da política, principalmente da política internacional, não é uma novidade, nós precisamos lembrar do caso americano, a eleição do Trump, e o caso da Inglaterra com plebiscito para que a Inglaterra saísse da União Europeia, o chamado Brexit. Tanto num como noutro processo político, houve o uso das chamadas fake news,
se não da difusão da mentira, mas a difusão da distorção da informação com objetivo político. Agora, como é que você enxerga a reação do TSE a, digamos, a evidência de que a batalha das eleições está sendo ganha pelas fake news, digamos assim? A Rosa Weber chegou a dizer que mais ou menos isso, não pode fazer mágica, não há uma solução mágica para isso. Bem, primeiro é dizer que o falso no espaço público não é uma novidade. A falsidade na vida das pessoas não é uma novidade. Nós contaríamos desde o caso menorzinho envolvendo um familiar, um vizinho, até o que nós estamos vendo. O problema é a disseminação velocíssima por meio das plataformas na internet e principalmente, aí que é o ponto central, que eu acho que é o ponto que mais impressiona, a letargia do judiciário brasileiro especializado, que também se tornou vítima das fake news. Nós ouvimos e ainda continua reverberando a história de que as urnas eletrônicas não são confiáveis. A própria Justiça Eleitoral, nesse posicionamento letárgico, omisso eu diria, se tornou vítima e pode, se continuar com esse comportamento de enfiar a cabeça na areia, como a avestruz, pode não conseguir mais deter o controle da situação. Mas é isso que a atitude da justiça é essa, de enfiar a cabeça, não quero ver? Ou existe mais do que isso? Bom, eu não saberia dizer o que está no íntimo dessas pessoas. O que eu noto é que o TSE renuncia ao papel dele de controller do processo eleitoral. É dele, TSE, a missão. A ministra Rosa Weber é a presidenta do tribunal que tem que cuidar disso e que tem mecanismos para cuidar. Que foi, inclusive, ameaçada. Verdade. Ela própria é vítima desse tipo de comportamento. Então, fico pensando, por que a Justiça Eleitoral não age com os mecanismos existentes? A Justiça Eleitoral julgou o registro do presidente Lula numa velocidade impressionante. Lançou mão de todo o seu arsenal técnico-científico, do seu arsenal tecnológico, para decidir aquele caso. De frente de um fato que é muito maior do que a disputa por uma única pessoa, ou da figura de uma única pessoa, diante de um fato muito maior, em que o mundo diz que as eleições brasileiras estão sob ameaça, por que o TSE recusou o seu papel? Indago isso com elementos concretos. Há várias ações em curso no TSE, uma delas uma representação de hoje, em que se questionou a atuação do WhatsApp, inclusive pedindo ao tribunal que diretamente interviesse, que resolvesse, ao menos num dado momento, suspendendo as atividades do WhatsApp até que a própria empresa explicasse e apresentasse mecanismos de controle, e ainda assim a Justiça Eleitoral diz que, nessa decisão que eu dizia do ministro Fachin, a Justiça Eleitoral dizendo que não se identifica uma ameaça e que a empresa não estaria colaborando para o fenômeno ilícito que o mundo está dizendo para o Brasil que está sucedendo. E nós temos, a gente tem aí uma situação anterior de o WhatsApp ter sido suspenso, né? Por coisas muito banais, diria eu. Até por um juiz de primeira instância. Exato, numa ação penal. Num caso desse, em que as eleições brasileiras estão sob cheque, o TSE dizer que ele não tem como agir é impressionante. Eu ouvi, inclusive, isso de um desembargador que fez parte, que veio nos dar entrevista, compôs esse conselho que foi formado pelo TSE, esse amplo conselho para tentar coibir ou inibir, enfim, ações irregulares dentro da disputa da presidencial, das disputas eleitorais. Ele disse aqui que existia um temor muito grande de que o tribunal fosse acusado de estar tentando censurar. Se era um argumento central no sentido de assim, não tomar determinadas atitudes mais duras. Com medo de ser criticado pela censura. Agora é surpreendente, porque claro que isso pode ser uma justificativa. Mas pensemos, nós não estamos falando de censurar a manifestação do pensamento do cidadão, e naquele momento nem se colocava isso em curso ou em xeque. Essa comissão criada pelo TSE se comporia de especialistas no campo. E nós falávamos disso no início do ano, as eleições não estavam em curso.
Certamente que esses especialistas já deveriam saber quais seriam os mecanismos para utilizar as plataformas da internet, em particular o WhatsApp. Sei que a preocupação maior foi com o Facebook. Sei que a preocupação maior foi com o Twitter, ou seja, com as redes públicas. Mas daí fico me perguntando se são notáveis e se são pessoas aptas a compor aquele grupo com a finalidade exclusiva que lá constou, de assessorar e de estudar mecanismos e medidas para coibir exatamente as fake news, nós estamos diante de um problema. Ou havia uma má avaliação da situação, ou não tinha especialistas ali. Agora, nós temos aí um precedente também significativo, que é a forma como aconteceu a greve dos caminhoneiros. Né? Por exemplo, já era um indicativo de como as redes poderiam ser utilizadas, em particular o WhatsApp. Em particular o WhatsApp, que era o principal. Então, o que eu vejo, deles. há uma justificativa de que é um fenômeno novo, porque o WhatsApp é uma rede, formam-se redes privadas e é mais difícil controlá-la. Ainda que fosse assim, nós temos as plataformas de internet responsáveis pelo WhatsApp, a principal delas, que é o Facebook. O dono do WhatsApp é o Facebook. Agora, há ações na justiça depois. Sim. Né, Havendo as ações, então vamos trabalhar com a ideia de que antes não era possível, porque talvez as pessoas não soubessem como lidar com o fenômeno, ou talvez o fenômeno não se exteriorizaria como veio a público. Deixa eu só fazer uma referência aqui à denúncia que a Folha fez, porque nós estamos falando sobre fake news em geral, mas nós sabemos que na semana passada a Folha de São Paulo veio com uma denúncia e algumas evidências de que um grupo grande de empresas, mais de 100, entre 100 e 150 empresas, estariam disparando, fazendo o que eles chamam de disparos em massa de mensagens pelo WhatsApp. Isso configuraria mais de um tipo de ilegalidade. Claro, porque era o disparo comprando um espaço, ou seja, grandes somas envolvidas, e comprando um espaço num veículo de comunicação social, objetivando atingir o resultado das eleições, objetivando influenciar o resultado das eleições. Você acha que a justiça, quer dizer, a justiça foi provocada, tem mais de uma ação. Mais de uma, verdade. Questionando o que aconteceu, acusando, inclusive, como crime e tal. Não há tempo hábil para que isso tenha, digamos, uma decisão judicial tenha efetividade. Perfeito. Não é isso? Há tempo de atalhar um dano que pode realmente ser incontornável nesse momento. O que pode acontecer com essas ações? Passadas as eleições, vamos supor que não se consiga coibir, porque, tristemente, por uma recusa da própria Justiça Eleitoral. Vamos supor que ela vá trabalhar com a ideia de apenas reprimir o ilícito depois dele sucedido. Há possibilidades várias. Então eu daria exemplos, esquecendo fake news, esquecendo redes públicas. Quando ocorre o abuso do veículo de comunicação social, e é o caso, o WhatsApp, que é um serviço oferecido por uma empresa, que é uma plataforma de internet, que se compõe como um veículo de comunicação social, um veículo virtual, nós temos aqui um veículo de comunicação social tal qual outro. Quando não se trata de comunicação virtual, os veículos são responsabilizados e podem ser responsabilizados a partir de um dispositivo da Lei Complementar número 64, que é o artigo 22 da lei, que fala que não é admitido o abuso do poder econômico ou o abuso do veículo de comunicação social para beneficiar candidatos, ou seja, visando o resultado das eleições. Qual é a pena que essa lei estabelece? Há várias. A inelegibilidade declarada daqueles que participaram. As empresas, os representantes das empresas, por exemplo, que veicularam mensagens para beneficiar um, prejudicar outro. Os candidatos beneficiários, além disso, podem perder seus respectivos registros ou diplomas. Então, a ter em conta a dimensão do sucedido e a se apurar, como tudo parece, que houve um impacto direto no resultado das eleições, desde o primeiro turno, candidatos beneficiados com a conduta ilícita perdem seus mandatos. Essa é que é a previsão legal. Agora, essa é uma situação assim um pouco inimaginável, né? No quadro atual vivido, sim, porque se os próprios candidatos envolvidos dizem que é possível fechar o Supremo Tribunal Federal com um cabo... Pois é, essa é outra história que eu queria te perguntar, o que você acha da reação a essa declaração de um dos filhos do Bolsonaro, aquele que foi eleito como deputado federal por São Paulo, com quase 2 milhões de votos. Ele fez uma declaração
na verdade, ele estava dando uma aula ou participando... Parecia ser isso, parecia ser. De um evento dentro de sala de aula, e esse vídeo viralizou com ele dizendo que para fechar, respondendo a um aluno, ele diz, para fechar o TSE basta um cabo... O Supremo, para fechar o Supremo. Desculpa. O Supremo basta um cabo e um soldado. Não é? Houve, né, reações, não é? Aconteceram essas reações, mas qual é a sua percepção das reações, o que aconteceu a partir disso? E aqui é importante esse fato para nós exercitarmos o que devemos fazer sempre quando recebemos uma informação. Seja por escrito, seja por e-mail, por qualquer meio. Primeira coisa é conferir. Então é importante que as pessoas vejam o vídeo desse rapaz fazendo a assertiva que ele faz. Ele é explícito. Ele está viralizado, está facilmente identificado. Ele é explícito, inclusive usa expressões de baixíssimo calão, e se ele se dirigia a alunos num ambiente em que se pretendia ensinar alguém, ele estava prestando um desserviço às pessoas. Mas o desserviço maior, me pareceu, foi aquela expressão que agora estão dizendo que estaria descontextualizada. Mas ele é explícito ao dizer e usa essas palavras. Quando essa informação chega a público, pensa-se o seguinte, bom, alguém desajuizadamente, desavisadamente, maldosamente, faz um comentário desse, gravíssimo. Esse alguém é um agente público, é um representante de parcela da população. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. É um agente, inclusive, com responsabilidade civil, penal, eleitoral. Logo, essa pessoa precisa ser responsabilizada. Há que haver uma ação própria para que ele possa, inclusive, se defender, trazer os argumentos dele, explicar melhor se porventura não ficou claro o que ele disse, se a intenção não era ofender, se ele estava só bravateando. Tudo isso é perfeitamente admissível e possível. Agora, o impressionante é, diante de uma expressão dessa publicada em qualquer meio, não interessa qual, mas neste em particular, que viralizou de um modo impressionante, o que mais deixa todos estarrecidos é a ausência de uma postura mais firme do TSE. O ministro Celso de Mello, decano, ele se pronunciou antes do presidente... do Supremo. Do Supremo, perdão, do Supremo. Eu acabei me confundindo de novo. Desculpa. Só corrigir e adequando. A fala do deputado envolve o Supremo Tribunal Federal e o que se esperava era um posicionamento imediato do presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem se pronunciou primeiro foi o decano, o ministro Celso de Mello. E ele, de modo muito incisivo, inclusive, numa matéria que ele encaminhou à Folha de São Paulo, eu disse, não quero nem cortes na minha fala, pode colocar aí tal qual escrevi. E ele é veemente, dizendo, olha, esse comportamento, ele não é só um desserviço à democracia por um desavisado precisando de um psiquiatra. Esse é um comportamento que golpeia o que é mais elementar no mundo democrático. É um comportamento golpista. Essa é a fala do ministro Celso de Mello. Na sequência, o presidente do Supremo, o ministro Toffoli, divulga uma nota. Muito suave, diga-se de passagem. Agora, o mesmo ministro Toffoli, outro dia, numa palestra na USP, não reconhecia o golpe militar de 1964 como tal. Ele dizia que foi um movimento, fazendo referência, inclusive, a um estudioso mineiro que depois o corrigiu, dizendo, olha, foi um golpe sim. Chama atenção também porque o ministro Toffoli, como veio a público recentemente, um dos seus principais assessores é um general. Eu fico imaginando o que teria na presidência do Supremo para que a assessoria de um ministro fosse um general. Chama atenção. O que eu quero dizer com isso? Há uma postura leniente da principal corte constitucional do Brasil com esses comportamentos? Eu não quero crer. Mas se houver, a primeira vítima disso, como eu dizia antes, envolvendo o TSE, será o próprio Supremo. Lembro também que um dos eleitos, que também é general, sugeriu que ministros do Supremo, que começarem a dar decisões soltando corruptos, que vai ser importante prendê-los. Quer dizer, nós estamos numa quadra, num cenário, em que o Supremo tinha que ter sido mais incisivo. O Ministério Público, inclusive a procuradora Raquel Dodge, tem sido ameaçada, como está aí nos jornais desde ontem. Essas autoridades da República Brasileira têm que agir. Elas vivem, recebem, atuam para isso. O Ministério Público já teria que ter vindo a público se manifestar contra essa atitude. Como é que o Ministério Público se manifesta contra? Propondo as ações penais. Por muito menos, nós já vimos decisões do Judiciário
coibindo comportamentos muito menores. Então, assim, o silêncio da justiça, seja da eleitoral, seja do Supremo, incomoda, mas incomoda ainda mais o silêncio do Ministério Público. Esta é a autoridade que, conforme a Constituição, no artigo 129, é aquela custos societatis. Ela protege a sociedade desses ataques. Claro que o ministro Toffoli, ele deve se manifestar de modo mais equilibrado, é verdade, não sem veemência. Ele não deve antecipar juízos se, porventura, ao Supremo chegar uma ação penal. Agora, o Ministério Público tem que manifestar juízos mais veementes. E não sei se você notou que o Ministério Público até agora não se manifestou. Pelo menos que eu tenha visto, até algumas horas atrás, até alguns dias atrás. Essa manifestação não ocorreu realmente agora. Nós tivemos aí fatos recentes que vêm dos últimos anos com a crise política. Ela veio acompanhada de crise institucional, de conflito entre as instituições da República. Inclusive esse movimento pendular, entre os poderes, né? Exatamente. O que esperar? Não é? E o judiciário, ele assumiu um protagonismo, não é? Um protagonismo, seja pela fragilidade do legislativo, seja pelo quanto a Constituição abriu caminho para isso, enfim, e também pelo voluntarismo de A, B ou C, mas o fato é que o Judiciário, o Supremo Tribunal em especial, assumiu bastante esse protagonismo. O que esperar de um governo, né, sob o comando, um governo, o executivo, sob o comando de Jair Bolsonaro, e esse Supremo com uma nova cara, não é? E a perspectiva de um conflito, o que nós podemos nós já conversamos, temer? Claro, nós já conversamos sobre isso aqui no passado, né? O ativismo judicial, ele demonstrava e demonstra um excesso contra a própria Constituição. Muita gente aplaudiu inclusive os discursos beligerantes de ministros no Supremo. Isso tem um preço. E o preço pode ser que venhamos a pagá-lo de um modo muito caro para a população brasileira e para a democracia. Então, de fato, esse é um fenômeno surpreendente. O ativismo judicial, ele demonstra um desequilíbrio entre os organismos constitucionais do Estado que devem atuar em harmonia, um contrabalanceando o outro. Quando o Supremo e o Judiciário brasileiro, e os juízes em geral, não falamos só do Supremo, falamos de todos. Quando o Judiciário brasileiro rompe a fórmula desse equilíbrio, há várias justificativas, é fato. Mas quando ele rompe essa fórmula, dá um tratamento de menor importância, dizendo que era importante ouvir a voz das ruas, o Supremo colocou na mesa, ele abriu a caixa de Pandora, esse é o fato. Ele abriu uma caixa que talvez nem ele mesmo consiga fechar. Porque justificava-se, e eu me lembro bem do ministro Barroso falando disso, justificava-se o protagonismo, o ativismo, porque os outros dois poderes estavam frágeis. E eu dizia, e disse em outras oportunidades, se essa é a realidade, se os outros dois estão frágeis, o papel do Supremo não é piorar o quadro, é fazer com que eles ganhem equilíbrio. É realizar o papel institucional de chamá-los às suas próprias atribuições. Quando o Supremo abre a caixa de Pandora com esse ativismo exacerbado, ele diz tudo vale. Está valendo por enquanto porque sou eu que estou com a caneta na mão e estou mandando ver, estou mandando fazer. O executivo está fragilizado porque o presidente ele tem uma avaliação péssima. Aliás, a aprovação do Temer é quase que a margem de erro de uma pesquisa, 5% é margem de erro. Pode ser que ele tenha 0% de aprovação popular. Mas o fato é que, quando se nota essa fragilidade e a corte máxima do país, ao invés de buscar mecanismos para equilibrar, ela abre o fosso do desequilíbrio, está posto na mesa que tudo pode. Nesse cenário, quem é que vai poder mais? O discurso é de que pode-se fechar o Supremo Tribunal Federal brasileiro. É um cenário possível? As pessoas têm sentido que é um cenário possível. Até outro dia pareceria bravata, galhofa, né? É o Gabola conversando muito. Não, está posto no cenário. Qual poderia ser nesse campo? Então, eu fico pensando, nesse cenário, com o que nós contaríamos? Eu ainda creio
que há mesmo haver um aprofundamento do enfraquecimento do judiciário brasileiro, no movimento inverso agora, no rebote do ativismo, eu ainda creio muito nos organismos internacionais. Eu ainda creio muito de um posicionamento internacional e um resgate, talvez, de fora para dentro, não é? Edilene, brigadíssimo. Nosso tempo acabou. Esse é um assunto que a gente pode ir por muito tempo. Duraria muito tempo. Te agradeço muito pela presença e pela análise. Fica a provocação para que todos se envolvam nesse diálogo, né? É importante conversarmos muito sobre isso. Importantíssimo. Eu conversei com a advogada Edilene Lobo, ela é professora e é especialista em direito eleitoral, doutora em direito processual. Nosso assunto aqui, os últimos acontecimentos que chamaram a atenção relativos às eleições presidenciais, fake news, declarações, ações ilegais via WhatsApp, tantas questões que envolvem diretamente uma ação e uma reação e uma ação do TSE e do Supremo Tribunal Federal também. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. Só lembrando que você também pode assistir nossas entrevistas pelo YouTube e pelo nosso site e interagir com a gente pelo e-mail e pelo Twitter. Então, até a próxima.